Bom, eu tô vendo alguns vídeos, alguns tweets, algumas coisas do pessoal falando, né, dando feedback em torno do carnaval, né? E eu tô vendo muitas pessoas falando, né, que os homens não estão chegando nas mulheres no carnaval, que fim dos homens no carnaval e toda aquela coisa. E eu vou falar sobre o que eu vi, né? Então não tô falando sobre algo que me contaram ou que eu fiquei em casa lá e porque eu vi um vídeo, de repente agora eu vou cravar que foi isso. Eu vou falar do que eu vi vivendo, né? Do que eu vi saindo aí pro campo de batalha, observando. Até porque quando eu saio de casa assim, cara, uma das coisas que eu penso é sempre nos vídeos que eu vou fazer, né? Não que eu saio só pensando nisso, mas todo aprendizado que eu tenho nas ruas eu acabo trazendo em formato de vídeo. Antes de tudo aí, curta, né? Compartilhe, se inscreva no canal caso não esteja inscrito. E vamos lá para mais um vídeo. Caso queira o livro da estética, aproveite a oferta. Caso queira a ficha de treino, aproveite também a oferta. Só me chamar no meu Instagram, die369, beleza? Mas vamos lá sobre o assunto carnaval, né? Que o pessoal tava comentando de que não tem homem no carnaval, que os homens não chegam nas mulheres no carnaval e blá 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 blá. Vamos lá. Uma das coisas que eu vi logo de cara na primeira vez que eu fui, né? Eu nem em si fui pro bloquinho em si. Eu fiquei numa tabaca de um colega, né? De um amigo de um colega meu, que ele tem uma tabaca lá em frente a uma faculdade muito conhecida aqui de São Paulo, muito famosa. Eu não vou falar porque talvez algum já vai até saber quem é esse cara, né? Então eu não vou falar. Mas enfim. E uma das coisas que aconteceu, que eu tava lá, né, tomando umas e tal, curtindo o rolê, foi que eu via uns moleques chegando em algumas minas e, tipo, as minas, elas davam fora neles, né? Tipo, elas simplesmente não davam moral pra eles. Só que eu via uma certa vontade por parte dele. Não, diferente da forma que está sendo falado em muitos lugares, de que os caras não estão chegando e por aí vai, eu via uma certa vontade por parte dele. Só que eu via uma inexperiência em campo em relação dos moleques mais novos, dos moleques mais jovens. E isso é o que me chamou muita atenção, que inclusive um cara do canal que foi comigo, né, ele apareceu lá depois, ele viu que eu estava ajudando um Zenzo a pegar a mulher. Eu estava ajudando esses Zenzo porque eu percebi que eles queriam ficar com algumas minas, só que eles estavam tendo dificuldade. E uma coisa que eu vi ali naquele momento foi uma situação. Desculpa o corte aí. Como eu ia dizendo, né? Eu via os Enzo tendo uma dificuldade e eu ajudei eles, tentei ajudar eles ali a desenrolar com as minas. E mesmo assim eu percebi uma dificuldade enorme. E isso é por causa dos fatores que a gente comenta que o pessoal fica muito preso às redes sociais, a molecada fica muito de interação em rede social e perde a habilidade social. Então, uma das coisas que eu vi em torno da geração mais nova é que ela tem uma dificuldade absurda para conseguir ali desenrolar, né, pessoalmente e tal. E em relação às questões das próprias minas em si, eu observava que era basicamente a mesma coisa que sempre foi. Uma mala absurda, tem minas assim que nem era tão bonita e que mantinha uma mala absurda. E quando eu falo uma mala absurda é porque elas nunca vão estar muito, né, à vontade, mesmo, né, vestindo da forma que se veste, mesmo num rolê de festa, elas sempre vão estar bloqueando alguns caras de ter um certo acesso. Eu, né, modéstia à parte, já conseguia quebrar isso, porque querendo ou não, eu sou uma pessoa experiente, né, e nesses ambientes, na minha opinião, caras que não estão preparados, que não têm muita experiência em campo, eles vão achar que essas minas elas não querem ele. Às vezes a mina quer ele, mas a mina não vai ter coragem de chegar e falar, ó, quero você, mesmo num carnaval. Às vezes acontece, mas na maioria das vezes não acontece. Então, acontece que eu vejo esses vídeos do pessoal falando que, né, que pô, não tem homem no bloquinho, que não sei o que. Na verdade, cara, eu vou além, mano. Eu achei que esse ano, ao menos nos dois lugares que eu fui, que eu vi, né, na verdade eu fui em um bloquinho só e eu fui no evento depois, tinha menos bandeira colorida do que em vários anos aí de eventos de carnaval. Então, eu senti que, na verdade, faltava um pouco de atitude em relação dos caras. E quando eu digo atitude, não é em torno dos caras simplesmente não querer, porque olha só como todo mundo virou alfa. Não, cara. Na verdade, o que eu via era uma falta de habilidade social, de uma leitura social. Inclusive, essa leitura social se aplica também à questão das mulheres, essa dificuldade de ambiente. Só que no caso delas, por elas não ser as caçadoras, por elas não estarem lá como as que vão, né, investir, elas só vão ser as que vão
falar sim ou não, é diferente a visão das pessoas. Só que eu também via uma ausência de habilidade delas. Tanto que o que eu mais costumava ver, principalmente nas redes sociais, políticas do tipo, não faça isso, não faça aquilo, isso aqui, aquilo, e elas abraçando por quê? Primeiro porque obviamente gera like, gera tudo isso, influenciadoras gostam de receber like, gostam de receber atenção, e segundo, porque isso mexe com o ego também, entendeu? De tipo, ó, eu tô aqui, eu sou a boa zona e todo mundo vai chegar em mim e tem que chegar direito, enfim, entendeu? Então, mesmo os caras não tendo habilidade alguma, mesmo os caras nem sequer chegando ou qualquer coisa do tipo, eu percebi uma ausência de sensibilidade por parte das minas em conseguir entender esse contexto, essa questão. Primeiro porque, que nem eu disse para vocês, eu vi exemplos visuais, né, de moleques jovens, de homens jovens, assim, quando eu falo jovens ali, seus 18, 19 anos, 20 anos, tentando alguma coisa, mas sem um pingo de habilidade, e minas muitas das vezes da mesma idade, né, às vezes até mais nova e tal, simplesmente não dando abertura, ou quando dava abertura não era algo muito explícito, então algo para algum cara que não tem habilidade era como se aquilo não estava acontecendo. A leitura que eu vejo disso em torno dessas situações em relação às redes sociais é que elas estão criando uma dificuldade ainda maior em questão de conectividade entre os dois, né? Tipo, por exemplo, de um lado os caras, os gurus aí, né, que vocês sabem quais, Ryan Santos e por aí vai, falando que os homens da geração Z isso e aquilo, né, que olha, alfa, que não sei o que eles não saem de casa, enfim. Do outro lado mulheres no mesmo padrão que eles, só que advogando pro lado das mulheres. E isso, no mundo real, acaba aqui criando uma complexidade exagerada na mente dos caras, o que dificulta muito dessa interação social. E em relação às mulheres, cria uma complexidade exagerada em torno da forma como elas vão ser mais receptivas, ser mais bacanas, ser mais legais. Obviamente, né, alguns caras que têm experiência dentro do campo, tipo como eu, que já tenho um tempo aí de experiência, como outros caras que já têm um tempo de experiência, consegue driblar essa situação, mas na maioria das vezes, a maioria dos caras não conseguem fazer isso. Inclusive, se esse cara ele é mais caseiro, se ele está saindo agora, se ele não tem uma influência do sair, de alguém mais realista, ele fica muito ditado pelo aquilo que ele vê nos Instagram, no algoritmo, no YouTube. Então acaba que às vezes aquilo pode não ser uma realidade em torno de uma situação, mas em torno de um algoritmo, em torno de um influencer que está tentando garimpar views, em torno de uma discussão, em torno de algo que realmente não é uma verdade dentro do mundo real. E é o que eu vejo em torno disso. Em resumo, sim, muitos caras querendo sim chegar nas minas, muitos caras assim, qualquer vestígio de habilidade para fazer isso, né? Uma complexidade absurda, mesmo em ambientes onde a gente sabe que modo, né, vive aí, cada um vive a forma que quer, né, até porque é carnaval. E essas complexidades elas só existem porque nas redes sociais existem sim algoritmos e pessoas influenciando essa complexidade em torno de algo muito básico que é o relacionamento, seja sério ou casual entre homens e mulheres. Então essas discussões, ao meu ver, em maioria esmagadora, não existe no mundo real. Então, às vezes, se você sai muito baleado com informações que vocês recebem nas redes sociais, acaba que isso se materializa em uma verdade, porque sua atitude vai ser baseando-se apenas naquilo que você vê nas redes sociais. Obviamente, né, eu não estou falando isso para você simplesmente desprezar todo o conhecimento que você possa ter aqui nas redes sociais, mas eu falo isso para você sair, se você tem interesse de, às vezes, fazer um estudo antropológico, saia da sua casa, faça um estudo antropológico, faça que nem eu, não se baseie apenas por aquilo que vocês veem nas redes sociais, seja pelo que eu estou dizendo ou pelo que outro está dizendo. Pelo que eu estou dizendo, eu convido vocês a sair de casa e ver se eu estou certo ou não, se fulano que você segue está certo ou não. Então, antes de bater o martelo, saia da sua casa, veja o mundo real. Depois que você vê o mundo real, você forma uma opinião sobre essa questão, porque, que nem eu falei para vocês, muitas discussões nas redes sociais são vazias, não fazem sentido algum, muitas delas nem sequer condizem com algo que acontece no mundo real. E eu falo com experiência de causa, certo? Mas é isso, espero que vocês tenham entendido. Tamo junto, até o próximo podcast. Caso queira um tema de live, vídeo, só mandar um live pix aí ou me chamar no meu Instagram de 369. Caso eu queira entrar no grupo, que inclusive lá
eu postei algumas coisas, é só me chamar também. O grupo você só vai pagar a entrada e vai fazer parte do grupo, tem um pessoal bacana. Inclusive, uma das coisas que eu faço questão é que o pessoal seja o mais realista possível dentro daquela situação, dentro das vivências. Então é isso aí, valeu e é nóis. E sobre o carnaval em si, pra mim, cara, é uma parada muito tanto faz, sabe? Eu acho que existem lugares bacanas pra você curtir o carnaval e existem lugares que não são tão bacanas. Então, quando a gente fala bloquinho, é muito generalizado, né? Existem lugares que você vai curtir e lugares que você vai olhar e falar, meu Deus, não sei porque que eu vim fazer aqui, que na verdade é a maioria, né? Mas vai da opinião de cada um. Então é isso aí, comente se vocês acham disso e é nóis. Falou.